Quem já recebeu nessa noite aqui uma bênção? Só fala aleluia ou glória a Deus aí, só para eu saber. Meu Deus, que bênção. Começando o louvor, com a palavra. E nós vamos dar continuidade a uma mensagem que nós começamos há um domingo atrás. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. E você é meu convidado a nós meditarmos juntos em Efésios capítulo 6. Abra sua Bíblia aí, você que trouxe a Bíblia, dá um glória a Deus aí. Fala, eu trouxe, pastor, a minha Bíblia. Você que está no celular, pode usar o celular também. Mas quero te fazer um desafio. Venha para a igreja com a sua Bíblia de papel. Só para mostrar que você é crente, amém? Glória a Deus. Esse é o livro mais vendido do mundo. A gente tem que respeitar. É a palavra do Senhor. Homens em tempos diferentes, em situações diferentes, escreveram sobre um propósito. E alguns estudiosos dizem que toda a Bíblia, todo livro que você lê, se você abrir aqui agora, aquela palavra está relacionada com Jesus, porque Ele é o verbo vivo que se fez carne, amém? Glória a Deus, amém. Efésios 6, nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 20. A armadura de Deus. Meu Deus, é forte. Glória a Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Eu vou repetir. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-vos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos essa palavra diante do teu altar. A tua palavra já fala por si só, Deus, mas agora em nome de Jesus nós queremos favor e graça. Nós queremos receber de ti, Senhor, a instrução que o nosso coração necessita, Pai. Deus, venha falar aos nossos corações e que eu, ó Pai, seja usado com intrepidez e com coragem para falar aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração e que eu não fale nada de mim mesmo, mas fale, Senhor, vindo direto de ti para a honra e glória do teu nome, e quem crê diz amém. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga, se prepare. Não, fala com voz de profeta, é para profetizar, se prepare. Semana passada nós falamos um pouco sobre aquilo que antecede esse livro, esse capítulo de número 6. Nós falamos muito sobre as armaduras de Deus, a armadura de Deus. Mas o que eu trouxe na semana passada é que existem princípios que precisam ser seguidos. Quem estava aqui semana passada e viu a pregação? Então, se eu perguntar, você lembra qual é o princípio? Vou te ajudar, viu? Vou te ajudar. Nós falamos sobre o propósito da igreja, que é a união entre os irmãos, maturidade espiritual, renovação da vida pessoal. Tudo isso está incluído nos princípios que nós devemos seguir antes de nós chegarmos nesse ponto, que é usar a armadura de Deus. Sujeição aos relacionamentos. Nós falamos de outros princípios,
Marido e mulher. Mulher, sejais submissas aos vossos maridos, ou sujeitai-vos aos vossos maridos, esteja na mesma missão que o seu marido. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, capaz de entregar a sua vida. Aí eu brinquei, você não abre nem a porta do carro para sua esposa, ainda mais dá a vida por ela. Será? Mas Deus está falando com você aí. Filhos, né, que você deve viver uma vida de obediência. Existe um mandamento que diz que se nós honrarmos os nossos pais, os nossos dias serão prolongados na terra. Estou falando muito rápido, né? Agora que eu lembrei que tem os americanos aqui, me perdoe. Slow down. Vou falar mais devagar. Cadê? Amém, Kevin? Amém? Ok? Jacob. Nice to meet you, Jacob. Então, nós falamos sobre o procedimento dos filhos com os pais. Existe uma promessa para você, filho. Quando você honra seu pai e sua mãe, os seus dias são prolongados na terra. Mas também tem uma palavra para os pais: não irriteis os vossos filhos, né? Então são princípios que você deve entender. Falamos sobre escravidão e senhores, ou patrão e empregado, esse relacionamento que deve ser um relacionamento saudável. Sendo seu patrão bom ou ruim, você tem que fazer o seu melhor, porque é como se você estivesse fazendo para o Senhor, amém? Então a gente tratou um pouquinho sobre isso. E nós falamos também sobre as 3 primeiras armas que o texto de Efésios 6 vai dizer para a gente. Nós falamos sobre a verdade, né? O cinto, que tem a ver com o equilíbrio, que tem a ver com as vestimentas do próprio Senhor Jesus. Nós falamos sobre a justiça, que é a couraça, onde os nossos corações precisam estar protegidos. E nós falamos sobre as sandálias, que é a pregação, os pés que precisam estar preparados para a pregação do Evangelho. E nós usamos um pouco, alguns exemplos para falar sobre isso. E hoje eu quero trazer para você outros 3 aspectos aqui e 3 ferramentas. Eu quero que você acompanhe comigo. Efésios 6:16. Acompanhe na sua Bíblia. Efésios 6:16. O Bruno foi rápido, ele já colocou. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas. Eu vou repetir. Com o qual vocês poderão apagar algumas. Qualquer uma? Sim ou não? E o que diz então a palavra? Todas. Então não tem uma que pegue não. Todas. As setas inflamadas do maligno. Então, quando a gente pensa nessa primeira arma, é uma arma de defesa. O escudo romano, principalmente, era de um tamanho de uma porta. E ele tinha o formato de um retângulo. E quem usava aquele escudo, ele tinha 2 funções: proteger a si mesmo e proteger também a guarnição, os outros soldados. Então, quando eles usavam aqueles escudos, eram escudos que eram de madeira, e tinham uma parte que era um couro que revestia aquela madeira. E aí tem um segredo para mim e para você, e eu já estou pregando, amém? Eu já estou pregando. Hoje eu não fiz igual aos outros dias, que eu vou muito tempo na introdução, não. Eu já estou pregando para você. Esse escudo serve primeiro para a sua proteção. Para que serve o escudo? Proteção. Para a minha proteção e para a proteção daqueles que estão ao meu lado. Você entendeu o que eu falei? Esse escudo da fé, esse escudo aqui, ele serve de proteção para a sua vida, mas serve de proteção para os seus também. E quando eles iam para a batalha, eles umedeciam aquele couro que estava à frente do escudo, e o couro ficava molhado. Para quê, pastor? Para que quando as flechas viessem e atingissem a madeira, elas, com a água que estava contida ali naquele couro, as flechas inflamadas ou incendiadas ali, elas eram apagadas.
Então deixa eu te falar uma coisa. O que Deus quer te dar, além dos princípios que nós falamos na semana passada, porque não adianta você tentar lutar contra o mal se você não segue princípios. Eu acho que isso ficou muito claro na primeira pregação. O que nós estamos falando hoje é que você e eu, nós precisamos ter um escudo. Nós precisamos usar uma arma que nos proteja. E não só proteja a sua vida, mas proteja também a sua casa e os seus. Hoje nós estamos falando do Dia das Mães. Existe uma frase que diz que mães de joelhos, filhos de pé. Para você, mãe, usar essa arma, você precisa ter fé. Mas aqui tem um segredo. E o segredo é usar da água que vem da fonte. Eu não sei se você sabe, mas existe uma fonte que jorra constantemente. E ela não para de jorrar. E aquele diálogo que Jesus teve com a mulher de Samaria, ele disse, se você soubesse com quem você está falando. Não, você não está entendendo o que eu estou falando. Se você soubesse com quem você está falando, você me pediria água e eu te daria a água da vida. Glória a Deus. Você tem um Deus, como diz meu pastor Vitor Hugo Chileno, eu estou todo arrepiado. Eu estou com essa blusa de frio aqui, eu estou todo arrepiado. Porque existe uma unção de Deus, existe uma água fresca para você e para mim. E a sua fé precisa estar fortalecida. A sua fé precisa estar firmada numa verdade que é imutável. A verdade que é a palavra de Deus. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Pode ter ciência, ciência explica a fé, ciência confunde a fé, tem teologia que explica a fé, que teologia também que confunde a fé, mas deixa eu te falar, a palavra de Deus é para você e para mim, para nós não sermos confundidos, amém? É por isso que ele tem que ser um escudo. A fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem, isso precisa ser algo forte na sua vida. Então quero que você olhe para a sua vida hoje. Está faltando fé, irmão? Você está reclamando das ciladas, das investidas, das flechadas, mas cadê o escudo? Cadê o escudo banhado com a água que desce do trono? Entende? O que Deus quer é uma vida num nível mais hard. Chega de viver essa vida rasa. Deus está nos chamando para um tempo onde nós vamos lutar contra as forças celestiais. Existem principados e potestades. Eu não sei se você sabe disso, talvez você seja inocente quanto a isso. Existem principados e potestades. Quando Daniel orava, Miguel, se não me engano, o anjo demorou 21 dias para chegar até Daniel. E ele disse assim, olha, quando você, Daniel, presta atenção nisso que eu vou falar agora para você, que isso é muito sério, nem estava na palavra. Deus me trouxe agora no meu coração, eu preciso entregar. Daniel, quando você dobrou o seu joelho, lá do céu, eu fui enviado. Mas durante 21 dias eu estive batalhando com o príncipe da Pérsia, que não queria deixar eu chegar aqui. Quem é esse príncipe? Principados e potestades. Então não seja inocente. Quando nós estamos aqui falando de armadura de Deus, é para ser usado contra um inimigo. E se você acha que não tem inimigo, irmão, me perdoe, você está viajando na maionese. Tem um inimigo que ele está lutando contra a sua alma todos os dias. Você já tem a sua carne que pesa, que a palavra de Deus diz que a nossa carne milita contra o espírito. Mas além disso, você tem um inimigo que está toda hora te jogando uma flechinha. É um rancor, tchuf. É uma falta de fé, tchuf. É alguém que fala alguma coisa com você que você não gosta, tchuf. E vai jogando as flechadas. E vai jogando as flechadas em você. Aí ou você está sem escudo, que é pior, ou o seu escudo está seco. Não, você não entendeu o que eu falei. Você não entendeu o que eu falei.
o seu escudo tem que estar molhado, com água fresca que desce do altar de Deus. Eu estou aqui para falar para você nessa noite que Deus tem algo fresco para a sua vida, amém? Deus tem algo fresco jorrando do altar para a sua vida, mas você tem que querer. Então use o escudo da fé para se proteger, para proteger os seus, mas para também apagar tudo aquilo de mal que o inferno tem tentado contra a igreja do Senhor. Só que a palavra de Deus não fala que o inferno vai prevalecer contra a igreja. A palavra de Deus fala que a igreja vai arrebentar as portas do inferno. E o que nós temos aqui em Pittsburgh é uma igreja que vai arrebentar as portas do inferno. Nós veremos homens e mulheres se rendendo nesse altar. Nós veremos homens e mulheres sendo curados nesse altar. Nós veremos homens e mulheres querendo uma vida diferente na presença de Deus. Essa é a sua missão da agora para frente. Não dá para fugir mais, não dá para olhar para trás. Então, em nome de Jesus, pega o seu escudo aí. Às vezes ele é pesado. Aqueles homens carregavam, muitos deles pesavam 80 quilos, o escudo daquele. E eles passavam dias na batalha, tendo que carregar aquele escudo. Às vezes você acha que a obra do Senhor é pesada, mas deixa eu te falar, é essa obra que você acha que é pesada que está te defendendo do ataque do inferno. Você não era nem para estar aqui. Eu sei que tem pessoas aqui que não eram nem para estar aqui, passaram por tantas coisas nessa vida, que já era para ter morrido. Mas o Senhor preservou você para você nessa noite ouvir alguma coisa que você precisava ouvir. Tem água fresca do altar. Tem água fresca do altar. Tem água fresca do altar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus. A fé vence o inimigo. O escudo protege das setas. A fé protege dos ataques do diabo. A fé lhe ajuda a se defender das acusações, das dúvidas e das tentações. Como usar esse escudo? Na hora da dúvida, na hora da tentação, escolha crer em Jesus. Eu e você, nós somos tentados todos os dias. Tem dia que a prova é tão grande que você já acorda na prova, já abre o olho e já está lá a tentação. Meu Deus! Ou às vezes é durante a noite que você está lutando. E deixa eu te falar uma coisa, não se escandalize não. Existem ataques espirituais acontecendo de noite nas nossas casas, e nós precisamos nos posicionar. Não dá para o diabo ficar ditando regra na nossa casa não. Bota ele para correr em nome de Jesus, dá uma rasteira nele. Ei! Só que você tem gerado legalidade na sua vida, tem pecado, tem falta de perdão, tem vício oculto, tem um monte de coisa que você está trazendo, um monte de porcaria que você está arrastando. Aí, quando o diabo vem, você assusta. Tem um hino que foi escrito por Martim Lutero, se não me engano, que é: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Não é porque eu sou velho não, é porque é da harpa esse negócio. Não, é de mais de 200 anos atrás. Mas o que eu queria te chamar a atenção é que quando Martim Lutero escreve esse hino, ele estava num castelo. E numa dessas noites, o diabo apareceu para ele. Ontem eu estava conversando com o irmão e falei assim: olha, eu não tenho visão aberta e também peço a Deus para não ter. Mas se você tem, entenda qual é o propósito. Martim Lutero tinha visão aberta. E ele estava deitado na sua cama. E o diabo lhe apareceu. Eu não sei qual seria a sua atitude. Se você ia dobrar o seu joelho, se você ia se esconder debaixo do cobertor. Mas Martim Lutero virou para ele e disse assim: ah, é você? Virou para o outro lado e continuou dormindo. Sabe o que é isso, irmão? Escudo da fé. Molhado de água que vem do altar. Se eu e você temos essa arma, nós vamos saber usar. Porque essa arma é para impedir que essas flechas inflamem o seu coração. Seu coração está inflamado,
Todos os dias tem seta. Deixa eu te falar uma coisa, começa a usar aquilo que é a palavra de Deus. Tenha fé, firme fundamento das coisas que se esperam e convicção das coisas que não se veem. Você não está vendo, mas você está crendo. Você está passando na prova, mas está dando glória. Você está louvando o Senhor todo dia. Aleluia! Glória a Deus! É sobre isso que é a vida cristã. É sobre vencer todos os dias. Não é sobre lutar todos os dias, é sobre vencer todos os dias. Porque a palavra de Deus vai dizer que nós somos mais que... Nós somos mais que... Nós somos mais que... Então por que você está com medinho do capeta, meu filho? Para com isso, começa a repreender mesmo, em nome de Jesus. Não tem poder, não tem autoridade, eu não permito, no meu filho você não toca, na minha casa você não toca, no meu trabalho você não toca, vai tocar não. Pode sair em nome de Jesus. Bata em retirada. Sabe quem te deu esse poder? O próprio Jesus Cristo. Mas você está usando as armas que Deus te deu? Meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Quem está comigo aqui ainda? Amém? Amém, estamos juntos. Usem o capacete da salvação. Ei, que arte linda, né? Dá uma salva de palmas para essa arte aqui, ó. Érica lá no Brasil produzindo, nossa equipe de mídia. Agora com o Luciano também, nosso reforço. Cadê o Luciano? Tá lá, já filmando lá. Agora você tem uma outra arma, o capacete da salvação. Vamos falar de capacete que você conhece. Eu morava numa cidade onde todo mundo andava de moto e não usava capacete. Mas lá era ilegal. Aqui nos Estados Unidos, todo mundo pode andar sem capacete. Meu Deus. E eu fico pensando nesse monte de rua com stop assim, você andando de moto sem capacete. Que risco. Que risco. Porque o capacete foi feito para poder proteger. Agora, eu ando de bicicleta, eu uso aquele capacetezinho de bicicleta. Deixa eu falar uma coisa, aquela enganação aqui não ajuda nada. Se você cair no chão, a queda for forte, você bate a cabeça e estoura a cabeça. Mas eu andei muito tempo de moto, já tomei muitos tombos de moto, fazendo off-road, e já bati a cabeça várias vezes, mas o meu capacete guardou a minha cabeça, a integridade da minha cabeça. Então, o capacete da salvação tem um propósito. Diga comigo, propósito. Guardar sua mente. A pergunta é, Deus te deu o capacete da salvação para você usar. Salvação é algo que você não merece. É um favor. Deus escolheu te dar a salvação através de Cristo Jesus. Você não merecia, eu não merecia, mas Ele te deu. E Ele quer que você viva essa salvação na sua mente. Romanos 12 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê, pastor? Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Dá uma glória a Deus aí, por favor. É para isso. Deus te deu um capacete para você guardar a sua mente. E o seu capacete é a salvação. E você tem que botar isso na sua cabeça aqui, ó. Não dá para você andar distraído, gente, não dá. Crente que anda distraído, dança, toma rasteira. Não fique distraído, não dá tempo de ficar distraído. Deixa eu te falar uma coisa, isso não é conversa não, Jesus está voltando. E você está vendo sinais aí acontecendo. É alguém que se levanta lá, é o anticristo, eu não sei. Eu não me preocuparia com isso. Eu me preocuparia se a minha salvação está na minha mente. Se Jesus voltar hoje, como é que Ele vai achar a sua mente, o seu coração? Agora deixa eu te falar uma coisa. Como que você está alimentando os seus pensamentos? Fala para mim. Qual é a fonte? Qual a fonte alimenta os seus pensamentos hoje? Quer que eu fale o que o mundo está alimentando aí? Pornografia, comparação,
vai para o Instagram, fica comparando com a vida. Gente, pelo amor de Deus, enganação do cão. O senhor tira uma foto linda e maravilhosa na praia, às vezes nem está na praia e nem está feliz naquele lugar lá. Está do lado da sogra lá, brava pra caramba. Sogra, te amo. Com que você está alimentando a sua mente? O que está jogando aqui para dentro? Depressão, foco lá no passado, falta de perdão, falta de largar, de abandonar o passado, ansiedade, foco no futuro. O que eu vou fazer amanhã? Será que o dinheiro dá? Será que eu pago o meu carro? Será que vai ter schedule para mim? Ansiedade. Deixa eu te falar, Deus me trouxe aqui para dizer para você: se preocupa com a sua salvação hoje, porque você nem sabe se amanhã você está vivo. Eu quero saber quem vai levantar a mão e dizer assim: não, eu amanhã estou vivo. A palavra de Deus vai dizer que a nossa vida é como uma neblina. Vai dizer que a nossa vida é como um conto ligeiro. Salvação na sua mente hoje. Come on. Herbert, tem um pessoal que chegou aí, chama aí. Então, eu quero que você entenda isso. Salvação na sua mente hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Característica do capacete. Efésios 6:7 eu li, né? Usem o capacete da salvação. Os soldados romanos usavam o capacete de bronze equipado com faceiras, proteção do rosto, e frequentemente decorado com grande variedade de figuras. O capacete protege a cabeça, que é a parte vital do corpo. No sentido espiritual, deve o crente vestir-se da salvação, isto é, a proteção assegurada pela participação na salvação vinda de Deus. Escuta isso é muito sério. Descrentes e desviados não vencem batalhas no reino espiritual. Por quê, pastor? Fatidicamente estão derrotados e são prisioneiros de Satanás. Somente os que têm uma mente revestida pela salvação de Cristo é que desfrutam proteção. Jesus salva. Jesus salva, isso não é uma frase de efeito. Jesus salva. E Ele é o único que salva. Amém? O capacete protege a cabeça, a salvação protege os pensamentos. Jesus salva da escravidão do pecado. Você não precisa mais viver pensando em coisas ruins que levam ao pecado. Uma coisa é o pensamento intrusivo, que entra assim, você nem percebe, vem um pensamento ruim. Outra coisa é que se esse pensamento fosse um pássaro, ele poderia sobrevoar a sua mente. Mas fazer ninho é você que deixa. Você entendeu o que eu falei? A igreja recebe isso. Fazer ninho é por sua conta. Os pensamentos podem vir, nós somos atacados por ele, mas dar origem ao pecado, dar origem a uma vida longe da presença do Senhor, é uma decisão sua. E se você está sendo derrotado em alguma área espiritual da sua vida, é porque você não está firmado nessa salvação de Jesus Cristo. Se eu te perguntar assim, qual foi o dia que você aceitou Jesus Cristo? Será que você sabe? Quantos anos você tinha? Como que foi a cena? Eu me lembro de tudo. Você se lembra? Então presta atenção. Passe mais tempo a pensar nas coisas de Deus. Respeite e rejeite os pensamentos errados. Creia na salvação. Glória a Deus.
Passe mais tempo pensando nas coisas de Deus. Ocupa a sua mente com as coisas de Deus. Hebreus 2:3 vai dizer assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi confirmada pelos que ouviram. E aqui eu quero, por último, já encerrando, já falar sobre a palavra de Deus. Então nós falamos aqui sobre o escudo da fé, para proteger as nossas vidas e os que estão ao nosso redor. Nós falamos aqui sobre o capacete da salvação, para proteger os seus pensamentos. Agora, se eu der um start aqui, se eu parasse, na verdade, desse um stop, qual é o pensamento que está permeando sua cabeça aí agora, nesse exato momento? Às vezes você está aqui, eu estou falando, sua cabeça está lá longe. Às vezes eu estou aqui falando, você está pensando o que você vai fazer depois que terminar o culto, no boleto que você tem que pagar amanhã. Ei, deixa eu te falar uma coisa, se você está aqui, fica presente aqui, fica comigo aqui. Deus tem algo para você e você está voando. Entendeu? Glória a Deus. Amém. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Efésios 6:17. Característica da espada. Paulo apresenta a única ferramenta de ataque. Deixa eu te falar, você não precisa, todas as outras ferramentas são de defesa, você só tem uma de ataque. Uma só. Só que para você saber como manusear essa espada, existe um manual de instrução para você e para mim. E esse manual se chama Bíblia. E essa Bíblia, essa palavra de Deus, ela precisa ser manuseada por você. Como é que eu faço isso, pastor? Lendo. Lendo. Eu sou cego, então ouça. Eu sou surdo, então vai no braille. Não tem motivo de você não conhecer a palavra de Deus. Eu sou preguiçoso, bota aqui o aplicativo e deixa aí a voz do Cid Moreira falar com você. Carisma, lá, o Bruno falou carisma. Nós temos um seminário da Lagoinha, que é o carisma. Primeira parte, depois tem o master. Eu convido a todos para fazerem. Ser pastor de uma igreja onde as pessoas fazem carisma é outro nível, gente. Então a gente vai para outro nível, amém? Glória a Deus. A única ferramenta de ataque. A espada de 2 gumes, gladius, de 50 a 60 centímetros, era usada na batalha corpo a corpo, quando as lanças pesadas que os soldados da linha de frente carregavam, deixavam de ser práticas. Deixa eu te falar uma coisa. A religião é uma ferramenta pesada. E você precisa se libertar disso. Quando você conhece a palavra de Deus, você para de seguir costumes e ritos humanos e passa a ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Deixa eu te falar, tem muita gente que vem carregando religião, fardo de religião, problema com o líder, problema na igreja, problema com os irmãos, religiosidade. Abandona isso em nome de Jesus, larga isso, joga fora. Isso não presta para nada. Você quer ter uma arma boa? Palavra de Deus. Ela é aquela que, olha só o que a palavra de Deus vai dizer, o que a própria palavra diz. A palavra de Deus é a espada do Espírito. A espada fere e defende do inimigo. A palavra de Deus destrói o inimigo. Olha só o exemplo de Jesus, quando ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo usou a palavra dele tentando confundir, e ele confrontou o diabo com a própria palavra. Mas se você não conhece a palavra, como que você vai confrontar alguma coisa? Meu Deus. O Espírito Santo dá a vida à palavra de Deus e lhes dá poder para derrotar o inimigo. Você crê que você pode derrotar um inimigo que já está derrotado, mas não desiste? Já tem uma sentença para ele: vai passar a eternidade no lago dos fogo e enxofre. Mas ele não para, continua te atacando todos os dias. E você não conhece a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, amém? Tem vida na palavra de Deus. A própria palavra é vida. E o verbo
era Deus, e o Verbo estava com Deus. O Verbo que se fez carne é a palavra. Jesus é a própria palavra. Conhecer da palavra de Deus é ter intimidade com Jesus, é conhecer mais e mais quais são as características de Jesus. E não é lá no The Chosen, meu filho, que você vai assistir, vai conhecer Jesus, não. Vai ler a Bíblia, meu filho. Ah, mas agora eu estou vendo agora o Davi. Manu, nós assistimos lá, né? Não? Tem um monte de coisa que não está nem escrito na Bíblia. Vai ler a Bíblia, meu filho. Vai fazer o carisma, igual o Bruno falou ali. Vai fazer a sua leitura devocional. Quem está fazendo, eu vou perguntar só para te constranger. Quem está fazendo a leitura diária da Bíblia através da nossa revista lá da Lagoinha, que tem 3 capítulos da Bíblia para você ler todo dia? Aí depois você quer brigar com o inimigo. Vai tomar pernada, irmão. Vamos ler a Bíblia, amém? Vamos sair daqui com esse compromisso? Eu vou ler a Bíblia. Eu durante muito tempo, eu só lia um capítulo. Ah, porque eu não tinha tempo. Não, porque era preguiçoso mesmo. Se não fosse preguiçoso, eu lia mais. Hoje eu leio 3. Às vezes tem dia que na programação da Bíblia lá tem 2 capítulos para ler, dá 5 capítulos. Se vira. Arruma tempo. Você arruma tempo para um monte de coisa. Você quer ver como você arruma tempo? Eu paro o culto agora, você pega esse bendito desse aparelho aí e começa a passar o dedo assim. Quando você viu, você tem 2 horas na frente dessa porcaria aí. Só assim, vendo a vida dos outros. Fora os pensamentos ruins que você tem quando você faz isso. Aquele ódio mortal de quem está lá na França. Ai, que ódio. Você está na França, lá na Torre Eiffel. Não alimenta a sua vida com isso, em nome de Jesus. Alimenta com a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Olha só. Como que você usa? Combata as mentiras e as tentações, declarando as verdades da Bíblia. Eu estourei o tempo com força, como diz o pessoal de Rondônia. Confie na palavra de Deus, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Deus está preocupado com a intenção do seu coração. Deus, ele tem um raio-x que ele olha assim, ele só vê o seu coração. E eu quero encerrar dizendo o seguinte, 1 Coríntios 1,18. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Mas para mim, para você, nós que somos salvos, é poder de Deus, amém? Glória a Deus. Pode subir para a gente começar a cantar. Eu quero que você feche os seus olhos. E se essa mensagem falou no seu coração de alguma forma, eu quero que você coloque isso diante de Deus. E você comece a pensar. Pode ficar sentado mais um pouquinho. Vou te dar esse descanso aí. Quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você pense. Eu tenho uma vida de fé. Eu tenho meus pensamentos sendo filtrados, analisados, observados e mudados pela presença da palavra de Deus. Quem é Deus na sua vida? Hoje é tempo de você colocar sua vida diante do Senhor e reconhecer os seus erros, o quanto distante você está de Deus. Mas Ele quer ouvir a sua oração dizendo que você quer se achegar novamente para Ele. Feche os seus olhos. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem
O amor se ganha, de graça o recebe, e eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou. Se você sabe, pode cantar essa canção. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, vamos colocar de pé. Em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado. Vamos, diga isso para ele, Lagoinha. Vamos, diga para ele. Ele é o seu amado. Milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, Nós vamos orar agora. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. E nós vamos fazer a oração mais importante dessa noite. Eu quero que a igreja esteja orando. E se você é batizado pelo Espírito Santo, fale novas línguas. Deixe Deus te usar nessa noite. A equipe de intercessão esteja orando.
porque existe uma batalha espiritual nesse momento. As trevas militam contra a luz, porque o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, não quer deixar você se posicionar. Mas em nome de Jesus, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia, glória a Deus. Então, de olhos fechados, põe a mão no seu coração, e eu quero que você repita comigo essa oração. Meu Deus e Pai, eu quero ouvir a sua voz. Meu Deus e Pai, eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu que me afastei dos teus caminhos, eu volto hoje. Abençoa a minha vida, abençoa a minha família, abençoa os meus projetos, mas abençoa acima de tudo o meu chamado. Aleluia, de olhos fechados, de olhos fechados. Se tem alguém aqui que fez essa oração de entrega pela primeira vez, eu quero que você levante uma das suas mãos. Eu quero te conhecer, eu quero te ver. Se você fez essa oração pela primeira vez, levante uma das suas mãos, eu quero te ver. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Herbert, cadê você? Cadê o Herbert? Eu preciso que ele venha aqui. Manda ele parar tudo que ele está fazendo e venha aqui. Se alguém fez essa oração de retorno para os braços do Pai, eu já sou crente, já fiz essa oração, mas eu preciso agora me reconciliar com Deus. Eu andei no caminho distante de Deus, mas hoje eu estou voltando. Se você fez essa oração, eu quero que você me dê um sinal também. Em nome de Jesus. Vem cá, Herbert. Vem cá. Alguém que fez essa oração agora, pessoal da consolidação, por favor. Aqueles que levantaram a mão dizendo: eu quero me reconciliar com o Senhor. Levanta sua mão novamente para o pessoal da consolação te ver. E agora, em nome de Jesus, tem uma vida aqui que se rendeu aos pés do Senhor. E eu chamei o Herbert porque ele é convidado do Herbert. Ele pode achar que foi por acaso. Traz ele aqui, Herbert, em nome de Jesus. Traz ele aqui, Herbert. Vem cá. Ele pode achar que foi por acaso encontrar o Herbert em um lugar e perguntar para o Herbert o dia do culto. E ele veio aqui, e desde o momento que ele chegou aqui, Deus falou comigo: precisa de abandonar algumas coisas. Isso aqui não é para expor ninguém, mas quando Deus ele faz algo, o mundo espiritual se movimenta. E o que Deus está falando comigo é que ele andou em caminhos que não era para ele ter andado. Ele fez coisas que não era para ter feito. Mas hoje ele recebe o perdão do Pai e a manifestação da glória na vida dele. Estenda sua mão para cá, isso aqui é muito forte. Se tem mais alguém que nessa noite quer voltar para o Senhor, que andava nos caminhos do Senhor e se desviou, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui para frente. Tome essa decisão de coragem. Não é comigo, não é compromisso comigo, nem com Lagoinha. É compromisso com o reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus trouxe esse homem aqui nessa noite para refazer a vida dele. Eu não sei o quanto perdido ele está aqui na América, mas Deus está dizendo para ele assim: hoje é um tempo novo para a sua vida. Eu estou te dando uma chance de começar novamente.
E tudo aquilo que você acha que perdeu, eu vou fazer novamente. Essa decisão, ela vai marcar a sua vida pela eternidade. Não é uma decisão de um momento, não foi por emoção. O Espírito Santo falou com você, e Ele trouxe à sua mente tudo aquilo que você sabe que fez e que não agradou a Deus. Mas em nome de Jesus, agora, receba o perdão de Deus. Receba o perdão de Deus. Ei, xaralabassou, rabacei, carabassou, rabas. Ei, rabassou, rabacei, carabassou, rabas. Vamos lá, Goinha. Alessandro, deixa eu te falar uma coisa, olha pra mim aqui, pode ficar aí. A gente não quer te expor não, mas deixa eu te falar uma coisa. Quando um pecador, ele se arrepende na presença do Senhor, lá no céu tem festa, amém? Lá no céu agora, tá tendo uma festa linda e maravilhosa. Só que a gente na Lagoinha aqui também celebra isso, sabia? E nós vamos fazer uma festa para você, porque você voltou aos braços do Pai. Você foi reconectado com a fonte viva e verdadeira, com a palavra de Deus, com a salvação. E nunca mais você vai andar nos caminhos que você andou, amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero te dizer uma coisa, aqui na Lagoinha a gente faz festa. Lagoinha, prepara aí o seu melhor. Vamos fazer festa com a vida desse irmão aqui, porque hoje tem festa no céu. E se tem festa no céu, na Lagoinha também tem. Eu quero que você use aí o celular, bota aí pra gente assistir essa luzinha aí. E agora nós vamos contar até 3. E depois que eu contar até 3, você vai virar para trás e vai conhecer a sua nova família, amém? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. 2, 3. Bem-vindo ao novo. Aleluia. Lagoinha, fecha os seus olhos, eu vou orar mais uma vez, nós vamos encerrar esse culto. Quem foi abençoado nessa noite, só para eu saber? Glória a Deus. Eu te convido para estar conosco aqui na terça-feira. Nós temos um culto Vision Night às 8 p.m. E durante toda a semana nós temos GCs acontecendo em vários locais. Então você que quer saber mais informação, procure um voluntário e nós teremos mais alguma informação. Além disso, hoje nós temos na saída ali
a nossa cantina. Então, se você quer contribuir de alguma forma para a igreja também, faça parte desse momento. Vai lá, tem uma pizza, tem um brigadeiro, tem um refrigerante, amém? Então você vai participar desse momento nos abençoando. Feche os seus olhos, coloque as suas mãos na posição de receber, assim, ó. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida. Eu declaro sobre a sua vida um novo tempo. Eu declaro sobre a sua vida as bênçãos do Senhor, o escudo da fé, a espada do Espírito e a salvação. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe, leve-os para a sua casa e que essa semana, Senhor, eles sejam tocados, Deus, sejam impactados com o tamanho da tua glória e do teu poder sobre a vida deles, ó Pai. E como igreja, Senhor, nós os abençoamos e te pedimos, ó Pai, leva-os em paz para a honra e glória do teu nome, e em nome de Jesus, quem crê diz amém. Glória a Deus. Vai viver a melhor semana da sua vida até então, em nome de Jesus.